Hoje nós falaremos sobre as primeiras manifestações modernistas e sobre os primeiros autores modernistas do Brasil. Nós falaremos da primeira fase modernista. Lembre-se de que a Semana de Arte Moderna foi um grande movimento, um movimento inovador na literatura do nosso tempo. Vejamos quais são as principais características e os principais autores dessa época. A primeira fase, conhecida como heróica, compreende o período de 1922 a 1930 e apresenta o desejo de liberdade, de ruptura e de destruição do passado como características marcantes. Os principais autores são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Essa fase foi predominantemente poética, mas nós encontramos também alguns textos escritos em prosa. Neste período, nós encontramos como grandes marcas a negação, a ruptura, o desejo de liberdade linguística e um forte nacionalismo. Vejamos agora o grande escritor do período. Nesses quadros, nós encontramos a figura de Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado o Papa do modernismo brasileiro e ele foi um dos escritores mais apaixonados pela cidade de São Paulo. Mário de Andrade era um escritor irreverente e criativo. Em seus textos buscou romper com o passado, com as estruturas até então tidas como modelos. Mário de Andrade buscava o resgate da linguagem cotidiana, do dia a dia, do popular e do folclórico. É com seu texto, Pauliceia Desvairada, que nós temos praticamente o primeiro livro realmente modernista. Vejamos o prefácio desse livro. Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando toda a obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Esse ar de deboche presente no prefácio se estende por todo o livro. Segunda fase modernista. Nós falaremos na aula de hoje de um período em que nós encontramos a consolidação, uma espécie de fortificação das conquistas da geração de 22. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a poesia modernista. Vejamos quais são os principais autores desse período. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Murilo Mendes. É importante deixarmos claro que os autores da geração anterior, da geração de 22, como Oswald, Mário e Manuel Bandeira, continuaram escrevendo, só que ao lado desses novos escritores. A temática acaba sendo mais variada, novos temas começam a aparecer. Drummond e Murilo Mendes, em alguns momentos, se dedicam mais às poesias de caráter social e também às questões universais do ser humano. Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes se detêm numa poesia mais introspectiva, mais intimista. E Cecília Meirelles e Murilo Mendes, também em determinados momentos, voltam-se para questões religiosas e mais místicas. Terceira fase do modernismo no Brasil. Essa fase é conhecida como fase de reflexão, de amadurecimento e da universalidade temática. Vejamos quais são os principais representantes desse terceiro momento. Guimarães Rosa e Clarice Lispector na prosa e João Cabral de Melo Neto na poesia. Neste período, as novas contribuições da linguística, a busca pela análise interior, pelo eu profundo, acabam dando novos rumos para a prosa deste período. Neste momento, o texto, que em si era apenas a representação da realidade, acaba ganhando um valor em si mesmo. Vejamos a imagem do grande representante deste período. Guimarães Rosa foi um grande estudioso, principalmente de línguas. Alguns pesquisadores de sua obra
afirmam que ele aprendeu sozinho o russo e o alemão. Essa paixão por línguas se reflete em quase todos os seus textos. Vejamos agora quais são as principais características da obra de Guimarães Rosa. Regionalismo, universalismo e criação linguística. Assim como outros autores, Guimarães Rosa também fala da relação do homem com o seu meio natural. Ele também fala da relação com o sertão, só que no caso, o sertão mineiro. Só que o seu regionalismo é um regionalismo diferente. Ele extrapola o particular, atinge a universalidade. E por quê? Seus elementos são temas universais. Ele fala do amor, do ódio, da vida, da morte. E todos esses temas acabam fazendo do sertão o próprio mundo, segundo palavras do próprio Guimarães Rosa.